irmãos, que eu não vou enfadar os irmãos. Louvado seja Deus. Mas abra as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, em nome de Jesus. A igreja fica de pé para a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não atrapalhar meu irmãozinho aí, né? Você pode deixar o outro ligado, né? Desliga isso e deixa o outro ligado aí. Pode deixar o outro. Pode fazer. Amém? Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23, 24 e 25. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Amém. Sentai em nome de Jesus. Nós hoje, domingo, né, para os irmãos entrarem, temos o pregador Daniel. Vai estar aqui domingo com a gente, vai trazer uma comitiva do Jacintinho. Vai ser uma bênção, né? E os irmãos lembram de quê? Não acredito. Os irmãos lembram de quê domingo? Muito bem. 3 meses de congregação. Louvado seja Deus. São 3 meses que a gente vai estar trazendo. Louvado seja Deus. Está trazendo o irmão Daniel, porque a gente, né, a irmã Marta, a pastora Marta vai fazer ali uma lembrancinha, né? Um lanchinho para os irmãos, para a gente comemorar. Não é festividade não, irmão, é só para a gente não passar despercebido, porque quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós somos pouco para agradecer a Ele por tudo que Eles têm feito. Na minha vida, na sua vida, eu sei, se fosse dar oportunidade aqui aos irmãos para contar as maravilhas que Deus tem feito, são muitas. Não é assim? Porque só em você estar respirando aqui já é um milagre. Amém? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra sobre altar. Talvez o irmão não se espante, mas é uma forma diferente que Deus colocou no meu coração, falando sobre altar. Altar de Deus. A gente lemos aqui na leitura aonde o apóstolo Paulo chegou em determinado lugar e ali viu um altar, mas não tinha nome, e tinha um nome escrito assim: ao Deus desconhecido. Não tinha nome de Deus nenhum, porque muitos adoravam outros deuses, muitos adoravam muitas outras coisas. E Paulo, quando passou ali, viu, observando aqueles altares. E os altares todos cultuavam, mas menos um que estava ali não tinha um nome dado àquele altar. E Paulo reflete na sua mensagem que diz: aquele altar, aquele lugar que vocês honrais, eu vou pregar esse Deus desconhecido. E Paulo, quando falou ali sobre aquele altar, o povo não tinha conhecimento de quem era o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha sido morto lá na cruz do Calvário para dar vida pela humanidade. O povo não tinha esse entendimento, mas ele cultuava Deus do sol, Deus da chuva, Deus de outras coisas, muitos deuses, porque era isso que eles acreditavam. Eles não tinham conhecimento. Muitas pessoas hoje às vezes adoram outras coisas por falta de conhecimento, por falta de uma palavra, por falta de pessoas de pregar para ele, e muitos estão aí afastados, muitas vezes por causa
causa de uma palavra. Louvado seja Deus. Então, falando de altar, meu irmão abençoado, nosso auxiliar Jair, eu sempre uso ele, vou usar ele novamente, né? Meu braço direito. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8, versos 3. Apocalipse, capítulo 8, versos 3. Só sobre altar, sobre as coisas santíssimas, sobre as coisas santificadas ao Senhor. E tem muitas pessoas que veem altar, olha para o altar, mas não dá o devido valor que é um altar, não dá o devido valor que é o santuário, porque o santuário dos santos só entrava no santuário dos santos aquele que era sacerdote. Nenhuma outra pessoa era permitida entrar, nenhuma outra pessoa era permitida tocar, nenhuma pessoa era permitida chegar e fazer qualquer obra, porque ali só o sacerdote poderia fazer aquela obra. Apocalipse capítulo 8, versos 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para o povo, com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro está diante do trono. Louvado seja Deus. Os irmãos já têm mais ou menos ideia o que Deus está falando no livro do Apocalipse sobre o altar. O que é o altar? É onde junta as orações dos santos. É onde os santos ali têm as lamentações. É do altar de Deus que sai o fogo. É do altar de Deus que é revestido. É do altar de Deus que é santificação. E nos dias de hoje estão muita gente profanando o altar de Deus. Tem muita gente usando de qualquer jeito. Tem muita gente usando de qualquer maneira. Porque o altar de Deus é santo. O altar de Deus é santidade. Só pode chegar-se ao altar de Deus quem verdadeiramente é levita. Louvado seja Deus. Mas, mais uma vez, no livro de 1 Reis, capítulo 9, versos 25. 1 Reis, capítulo 9, versos 25. 1 Reis, capítulo 9, versos 25. O altar do Senhor, ele é santíssimo. Então muitas pessoas hoje estão brincando com as coisas santíssimas de Deus. Muitas pessoas não estão dando devido valor ao que é o altar de Deus. E por causa dessas coisas, tem muita gente doente, tem muita gente sofrendo, tem muita gente atormentada, porque estão tocando indevidamente no altar de Deus. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 9, verso 25. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar, e edificaram ao Senhor. Queimaram incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Olha, irmão, aqui está uma resposta sobre as bênçãos sobre o altar, sobre o santificar-se ao Senhor. Salomão tinha um intento, porque Deus tinha dado a ele a incumbência de fazer a casa de Deus, mas não era fácil. Não era fácil. Era uma obra esplêndida, era uma coisa muito grande, mas ele tem todo o seu coração e disse: eu vou sacrificar o altar de Deus, porque pela unção de Deus, pela resposta de Deus, eu terminarei a minha obra, eu terminarei a casa de Deus. E a palavra diz que acabou a casa. Ele terminou a casa porque ele sacrificou ali no altar. Muitas pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem sacrificar-se, não querem sacrificar a sua vida, não querem sacrificar o seu tempo para o nosso Deus. Muitas das vezes até para vir para a igreja está difícil, até para orar em casa já é uma coisa muito até pesada para fazer isso, mas quer as bênçãos do Senhor. Então, para receber de novo, para receber a resposta de Deus, tem que haver sacrifício, tem que vir para o altar, tem que chegar no altar e pedir graça do Senhor, para que Ele transforme você, para que Ele abra porta quando não tem porta, para que Ele cuide de você, para que Ele cure aquele enfermo que está enfermo na sua família, para que Ele traga de volta o seu ânimo sobre o Senhor. É preciso tocar na brasa do altar. Louvado seja Deus. Mas vamos mais à frente, a hora não para. A gente termina sempre 9 horas, né? E é muito corrido, né? Número capítulo 16, versos 46. Número 16,
versos 46. Falando só sobre o altar, porque o altar de Deus, para que os irmãos entendam, o altar de Deus é santíssimo, é de onde sai do altar, sai as palavras, é onde Deus fala, é onde Deus ministra o seu ministério, é onde Deus fala diretamente com você. Tem que sair do altar, porque se não tiver fogo no altar, toda a igreja é apagada. Se não tiver fogo no altar, porque o fogo tem que começar de Deus. É Deus que começa o fogo, é Deus que acende a fogueira, é Deus que reveste, é Deus que unge, é Deus que se transforma. Ele pega o fraquinho, levanta ele, exalta, canta, pula, salta. É do fogo do altar que sai todas essas coisas. Número 16, versículo 46. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele o fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu, e diante do Senhor já começou a praga. Olha, irmão, o que eu falei no início, o que eu mencionei no início, tem muita gente usando o altar de Deus indevidamente. E por causa disso tem muita gente doente, por causa disso tem muita gente enferma, por causa disso tem muita gente que não progride, tem muitas pessoas que não estão caminhando conforme a palavra de Deus, porque não estão se santificando, não estão realmente. Eu não estou dizendo que não venha para o altar, não estou falando nada disso, mas o altar é santíssimo. O altar é santíssimo. Então, se você vem para o altar, se você vem para a igreja, se santifique. Quando sair de casa, diga: Senhor, toma a minha frente, coloca um anjo na minha frente, toma conta da minha vida, para que eu chegue na tua casa, te louve e te agradeça. Isso começa na sua casa, isso começa no seu trabalho, isso começa quando você andar se santificando, para quando chegar no altar de Deus, Deus lhe dê resposta. Louvado seja Deus. Mas tem gente que sai de casa, sai brigado com o vizinho, sai uma raiva com um parente ou de outro, sai injuriado com um familiar, e quando chega no altar, quer cantar, quer pregar, quer fazer as coisas no altar de Deus. Deus não é menino. Louvado seja Deus. Você tem que se santificar em casa. É de casa que começa a santificação. É de casa que você diz: Senhor, eu quero tocar na tua brasa do altar. É do altar de Deus que sai a resposta. É do altar de Deus que sai todos os seus desígnios. É do altar de Deus que te exalta. É do altar de Deus que coloca brasa no teu coração. É do altar de Deus que tu vai abençoar. Aleluia. Levítico 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versos 12 e 13. Louvado seja Deus. O tempo é rápido, né? Poderia ter muitas palavras sobre altar de Deus, mas o tempo é curto, né? Mas sempre vai ter outros cultos, a gente vai sempre dando uma palavra, vai dando sempre uma palavra igual, e os irmãos vão entendendo. Amém? Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13. Versículo 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar ordenará dele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus dá a promessa, irmão, que o altar não se apagará. Ele queimará continuamente. Mas só queimará continuamente se você colocar fogo nele. Se você chegar na sua casa, estiver lá para cozinhar um alimento, se você colocar a panela lá no fogo e deixar lá e não acender o fogo, como vai cozinhar o alimento? O alimento não cozinha, ele vai passar o tempo todo e inclusive vai estragar, porque ele não vai cozinhar. Então tem que haver fogo, tem que colocar fogo para cozinhar o alimento. Assim também é o altar de Deus. Se o altar de Deus está santificado, haverá fogo. Se você sair de casa com fogo, aqui haverá fogo. Se você sair de casa soprando fogo, aqui vai soprar fogo. Se você sair de casa avivado na presença de Deus, aqui também vai ter fogo. E Deus vai dando resposta. E Deus vai te exaltando. Deus vai te levantando. Deus vai te livrando. Tem muitas pessoas que ainda falta sentir o fogo de Deus. Muitas pessoas faltam sentir realmente o que é o
na antiguidade, como Deus disse na sua palavra, que quando o sacerdote entrasse no altar, amarrasse uma corda sobre o meio dele, para que ele entrasse com as mãos lavadas de sangue do sacrifício, que era levado pelo pecado do povo, entrava ali na tenda da congregação, e Deus dizia: deixa que o povo fique lá fora, porque se entrar morre, se tocar morre, se tocar no altar morre, só o sacerdote vai entrar, e se ele também não entrar santificado, ele também vai morrer. Louvado seja Deus. E ali amarrava uma corda sobre ele, e passava o tempo, e os homens ficavam agarrados naquela corda para tirar ele lá de dentro, porque só o santo dos santos era ali a glória de Deus, era o fogo de Deus, era a maravilhosa glória de Deus ali dentro. O sacerdote ficava tremendo e ficava ali numa situação tão crítica que ele parecia que ia desmaiar, porque a glória de Deus estava ali, a glória de Deus estava sobre ele, e ele começava ali a levar o pecado do povo naquele momento, como os irmãos